Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão de construções geométricas. Temos aqui no quadro um quadrilátero, alguns ângulos deste quadrilátero já foram indicados na figura, 10 graus, 40 graus, 20 graus, e o nosso objetivo é descobrir qual é o valor do ângulo x, sabendo também que este lado aqui é a mesma medida, tem a mesma medida deste lado, e portanto este triângulo aqui de baixo, que eu estou pintando de verde, ele é um triângulo isósceles de ângulos de base iguais a 10 graus. Então, vamos colocar aqui, 10 graus. E, feito isso, nós conseguimos observar a existência de um ângulo de 30 graus aqui. 10 mais 20 igual a 30. Então, quando nós vemos no exercício de construções geométricas um ângulo de 30, uma das possibilidades para a resolução do exercício é construir um triângulo equilátero, né? Então, por exemplo, se a gente tem um triângulo assim, um triângulo em que aqui vale 30 graus, né? A gente pode construir um segmento para o lado de cá que tem o mesmo segmento, que tem a mesma medida desse segmento aqui, e mais do que isso, a gente constrói de modo que este ângulo aqui seja de 30 graus, a gente fecha esse triângulo, e a gente acabou de formar um triângulo isósceles de ângulo lá de cima igual a 60. Como é um triângulo isósceles, de ângulo aqui de cima igual a 60, aqui vai ter que ser 60, aqui vai ter que ser 60, construímos um triângulo equilátero a partir deste ângulo de 30 graus. E mais do que isso, né? Esta reta aqui, esta reta, ela é uma mediatriz desse segmento aqui da base AB, né? E se a gente pegar qualquer ponto da mediatriz, vamos pensar nesse ponto aqui, então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, para qualquer ponto que a gente pegue na mediatriz, significa que se a gente ligar assim, este segmento vai ter que ser igual a esse, né? Porque está na mediatriz. E mais do que isso, este ângulo também tem que ser igual a esse. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai aproveitar este ângulo de 30 graus para construir um triângulo equilátero, de modo que essa reta aqui, vai ser aquela mediatriz que eu falei do desenho anterior. Então, olha só, vamos construir aqui o nosso triângulo equilátero. Aqui nós temos 10 graus. Então, aqui vai ser 30 graus, né? Temos aqui um ângulo de 30 graus. E aqui é 60 graus. Aqui é 60 graus. E mais uma coisa interessante, né? Que como a gente construiu um triângulo equilátero com este lado aqui, então aqui a gente pode pintar de vermelho. Aqui nós também pintamos de vermelho. Esses segmentos eles possuem mesmas medidas. E aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? Porque como eu falei, esta reta se torna uma mediatriz desse segmento aqui que eu vou chamar de AB, o segmento AB. Então, como essa reta é uma reta mediatriz do segmento AB, e como este ponto aqui de cima está sobre essa mediatriz, o que isso significa? Se a gente ligar este ponto até este ponto, o que acontece? Significa que esse segmento aqui, eu estou pintando de azul, tem a mesma medida deste segmento aqui que eu estou pintando de azul. Né? São dois segmentos que possuem a mesma medida. O segmento CB tem a mesma medida do segmento CA, porque eles estão porque o ponto C está na mediatriz do segmento AB. E se lembra que eu falei que este ângulo aqui, ele tem que ser igual a esse, né? Essa mediatriz, ela é uma bissetriz, né, deste triângulo, né? E deste triângulo aqui também. Então, aqui vale 40 graus, né? Aqui, nós temos um ângulo de 50 graus, portanto. Porque como este ângulo vale 90 graus, né, aqui também vale 90 graus, então 40 mais 50 tem que ser igual a 90, portanto aqui tem que ser igual a 50, e aqui também temos que ter um ângulo de 50 graus, né? Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Se você parar para observar, esse triângulo aqui, né, ele é congruente a esse, e esse triângulo aqui, ele é congruente a esse. Né? E uma outra coisa interessante é que a gente pode completar este ângulo. A gente conhece esse ângulo, e
E por que nós conhecemos esse ângulo? Porque este triângulo é um triângulo isósceles, de ângulos 10 e 10. Então, para completar e chegar nos 180, faltam 160. Mas a gente já preencheu uma parte desses 160 que está aqui, ó. Aqui já dá 110. Para chegar nos 160, faltam mais 50. Então, aqui vale 50 graus. E acabamos de construir na figura, nessa figura aqui, dois triângulos congruentes. Quem são esses dois triângulos congruentes que a gente observa na figura? Bom, esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso lado, né? Ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. É esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Ele vai ser congruente a esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Pelo caso lado, ângulo, lado, ó. Lado vermelho, ângulo de 50, lado azul. Lado vermelho, ângulo de 50 e esse lado azul que é comum aos dois triângulos. Então, esses dois triângulos, esse aqui à esquerda e esse aqui mais à direita, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. E agora a gente percebe que este triângulo aqui à direita ele tem os seus ângulos completados. Então, a gente vai, a partir desse triângulo, completar os ângulos desse. Por exemplo, na frente do segmento azul, nós temos um ângulo de 50 graus. Né? Então, na frente deste ângulo azul, ó, nós vamos ter um ângulo também de 50 graus. Este ângulo aqui, ó, ele tem que valer 50 graus. Porque se na frente do lado azul temos um ângulo de 50 graus nesse triângulo, então na frente do lado azul desse triângulo também temos que ter um ângulo de 50 graus, porque os dois triângulos eles são congruentes. Então, se aqui vale 50 graus, e aqui já vale 10, portanto, o x ele vale 40. Né? Este lado aqui, ó, ele é lado de cor azul, né? Porque ele se opõe ao ângulo de 50 graus. Ó. O lado azul ele se opõe ao ângulo de 50 graus nessa figura. Né? E, portanto, este ângulo ali de cima, né, ele vai ser de ângulo de 80 graus. Então, acabamos de descobrir qual é o valor do ângulo x. O ângulo x, ele vale 40 graus. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.